Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica semanal. Estamos voltando nesse terceiro vídeo de Gênesis. Que Deus abençoe sua vida e que você seja grandemente abençoado com esse estudo também. Amém? Meu nome é Rodrigo Belchior, sou da Igreja Apostólica Cristã. Estamos continuando nosso estudo de Gênesis. Bom, do ponto de vista teológico, a Terra é o centro da criação. Porque Deus disse, haja luz, né? E Deus criou os céus e a terra, né? Assim fala em Bereshit bara Elohim, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, versículo 1, né? Bereshit bara Elohim, né? No princípio, quando não havia nada, como vimos já nos vídeos anteriores. Não havia nada, Deus cria com o poder da sua palavra, bará, criar, né? Do nada, ele cria todas as coisas, né? No primeiro dia, Deus haja luz, fez a luz, criou a luz. No segundo dia, Deus criou o firmamento. O que é esse firmamento? É a atmosfera terrestre. Ele cria no segundo dia. Os céus, e ele separa águas de águas, né? Então ele separa as águas de baixo das águas de cima. No terceiro dia, Deus cria a parte seca, né? Terras se elevam das águas de baixo, criando os mares e também as vegetações. No quarto dia, Deus cria os luminares dos céus e cria as estrelas, o sol, a lua, né, o luminar da noite, o luminar do dia, tudo foi criado no quarto dia. No quinto dia, Deus cria vida animal aquática e as aves do céu. Então, os animais aquáticos, grandes e pequenos, e Deus os abençoa para crescer e multiplicar. No sexto dia, Deus cria os rebanhos domésticos, os animais selvagens e o homem. E disse Deus: as águas e a terra produzam os seus seres, os seus animais, né? Então, as águas produziram os peixes, a terra produziu os rebanhos, os animais grandes e pequenos. Deus os abençoou para que eles reproduzissem. Mas no sexto dia ele também cria o homem. E a diferença entre o homem e o restante da criação é que Deus não usa mais a palavra para criar o homem. E sim, ele vem até a terra. Algo especial no homem, que o diferencia de toda a criação. Deus forma o homem do pó da terra. Quando Deus forma o homem, ele forma com as suas mãos. Ele dá forma àquele boneco de barro e sopra dentro do homem o fôlego de vida. E o homem se torna alma vivente. Há uma explicação bíblica especial para a criação do homem e para a criação de todas as coisas. Todas as coisas subentende que foi criada por Deus para o homem. Deus faz toda a terra e depois ele coroa a terra com a criação do homem. E assim se diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Essa criação, ela é maravilhosa, é algo perfeito, aonde olhamos e
e adoramos a Deus. Quando olhamos para o céu, quando olhamos para a terra, demonstra a genialidade de Deus. Como que Deus fez tudo muito perfeito. E a hora que termina, ele faz o ser humano. No 7º dia, Deus descansou. Então, em 6 dias, Deus terminou as obras de suas mãos, coroando-o com o homem. No versículo 1:26, fala assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Abre uma possibilidade de se pensar que havia mais de um Criador, pois lemos um texto onde Deus fala, façamos. Mas visto que no versículo seguinte enfatiza que criou Deus o homem à sua imagem, e ressalta, ele os criou, homem e mulher. No versículo 27, nós lemos como criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. É improvável que qualquer outra divindade esteja implícita em Gênesis 1:26. O que é mais provável é uma pluralidade de personalidades, visto que Deus e o Espírito de Deus aparecem em Gênesis 1, dando uma alusão à doutrina da Trindade, aonde há um só Deus em essência. Então, a essência de Deus é uma só. A essência de Deus é uma só. Mas há 3 personalidades dentro dessa essência. É um só Deus. Então, o que dá a entender, mais provável é a pluralidade de personalidade no façamos o homem do que ter vários deuses. Não poderia ser seres celestiais, porque se assim fosse, esses seres partilhariam com o Senhor a condição de Criador, e eles não partilham com o Senhor essa condição de Criador. E assim fez Deus, a imago Dei, ou a imagem de Deus os fez, homem e mulher. No 1:27 que lemos, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Agostinho, ele fala que a imagem e semelhança refere-se aos poderes da alma, no que diz respeito à memória, intelecto e amor. Imagem e semelhança são termos singularmente pessoais. Um relacionamento pessoal que não existe em qualquer aspecto da criação. Adão era o selo da sua própria semelhança. A imagem de Deus é personalidade. E personalidade só funciona em relacionamento. Deus serviu como padrão de personalidade para o ser humano. A capacidade do homem se relacionar precisa ser cumprida. O homem foi feito para se relacionar intimamente com Deus. Uma personalidade, ela só se manifesta através de relacionamentos. Porque só somos generosos se caso tenha alguém para mim praticar generosidade. Se eu estiver em uma ilha, sozinho, como eu vou ser generoso com o meu próximo? Como vai ser manifesto a minha bondade se eu não tenho um próximo
para me relacionar. Como que minha personalidade vai ser moldada sem eu ter relacionamentos? Isso é impossível. Como eu demonstro se sou uma pessoa ciumenta, paciente ou introvertido? Tudo isso só se manifesta ao ter relacionamentos interpessoais. Então, Deus serviu como padrão de personalidade para o ser humano. Geralmente, as personalidades são copiadas. Nós aprendemos a ser bons, aprendemos a ser generosos, aprendemos a ser ciumentos, introvertidos, bravos. Nós aprendemos a ser essas coisas com relacionamentos interpessoais. E Deus serviu como um padrão de personalidade para o ser humano. A capacidade do homem de se relacionar precisa ser cumprida. E o homem foi feito para se relacionar intimamente com Deus. O homem é capaz de encarnar os atributos comunicáveis de Deus. Em sua vida racional, é capaz de raciocinar e ter um intelecto, uma vontade e emoções. No sentido moral, era semelhante a Deus, porque era bom e sem pecado. Deus não conferiu ao homem deidade. Por exemplo, diferente das criaturas, Deus pode criar forças da natureza, como luz, simplesmente com a palavra. Ele pode observar e avaliar. Pode supervisionar toda a terra antes, depois e durante a criação, separando os elementos. Deus pode se relacionar intimamente com Adão sem estar restrito aos limites e espaços temporais. Os seres humanos conseguem fazer algumas coisas que Deus faz. Contudo, existem muitas coisas que o Senhor consegue fazer e as pessoas não. A questão está na limitação física dos seres humanos, a qual Deus não partilha com o homem. Porque Deus ele pode estar se relacionando com Adão e mesmo assim tendo em ordem toda a sua criação e ao mesmo tempo que está criando, também pode ver a criação no princípio, no meio e no fim ao mesmo tempo. A questão da limitação física é algo peculiar para as coisas criadas, fisicamente, mas não para Deus, pois Deus é espírito. A Bíblia fala que Deus é espírito e preenche todas as coisas, a Bíblia fala. O que se encaixa melhor no contexto de imagem e semelhança são os deveres da raça humana e seu relacionamento com Deus. Por exemplo, governar toda a terra, se relacionar, amar, ser representante e mordomo de Deus. O mordomo é o que cuida de todas as coisas. Então, Deus coloca o homem nesse limite de imagem e semelhança. Contudo, a personalidade de Deus, os atributos de Deus são conferidos aos homens também. Os atributos comunicáveis de Deus. Então nós podemos amar, pensar, decidir. Deus coloca na mão de Adão a responsabilidade de dar nomes aos animais. Assim como no começo, quem tinha essa responsabilidade de dar os nomes era somente Deus. Deus criou a luz e chamou ela de luz, dia e noite. Tudo isso são coisas que Deus colocou o nome. Chamou a terra de terra, a água de água. Esses elementos foram dados o nome
nomes por Deus. Semelhantemente, Deus coloca o homem na terra e coloca ele também esse atributo de dominar todas as coisas, de governar todas as coisas, de governar todos os animais. Todas as coisas eram sujeitas ao homem. E assim se dá sua imagem e semelhança. E como o homem foi feito para ter relacionamento íntimo com Deus, isso não pode se diferir de sua personalidade. Como que Deus cria um homem semelhante a Deus, que tem a capacidade de se relacionar e não tem ninguém a se relacionar? O homem é o único ser criado que pode se relacionar com Deus. Deus conversava com Adão. Adão ouvia os passos de Deus. Deus ia durante a tarde conversar com Adão. No capítulo 2, do versículo 4 em diante, é o foco ali na mensagem, é o relacionamento de Deus com o homem. No capítulo 2, do versículo 4 ao 25, esse é o foco. De forma muito especial, ela concentra no relacionamento inicial de Deus com a raça humana, recém-criada. Nesse momento, o homem começa a cuidar do jardim que Deus colocou para o seu sustento, porque Deus planta esse jardim. Deus vai lá e planta esse jardim. Olha o cuidado que Deus tinha com o homem e coloca o homem nesse jardim. Só que a hora que ele coloca o homem nesse jardim, quem tinha que cuidar do jardim era o homem. E Deus estava presente no jardim junto com o homem. Ali naquele jardim, Deus tinha um relacionamento com o homem. E o homem tinha um relacionamento com Deus. Nesse momento, o homem começa a cuidar do jardim que Deus colocou para seu sustento, mas desfrutar das bênçãos de Deus. Ele não tinha somente um relacionamento, mas ele desfrutava de todas as bênçãos, desfrutava da vida que Deus deu para ele, desfrutava da bênção de ser o governante de toda a terra. Todos os animais eram sujeitos a ele. Desfrutava da bênção de crescer e multiplicar. Deus tinha dado uma ordem para ele: cresça e multiplique. Você e sua esposa vão ter muitos filhos. E ali no jardim, Deus, ele concentra, ainda voltando um ponto para trás, ainda não havia feito a mulher, né? Mas Deus concentra nesse relacionamento do homem, mas ainda Deus exigiria do homem fé da parte do homem para acreditar nas palavras de Deus, ali dentro do jardim. Pois Deus abençoou e falou para o homem: coma, desfruta do jardim, dê nome aos animais, cultive o jardim, né? Guarde o jardim, cuide, seja mordomo de minhas coisas, da minha criação toda, eu coloco em sua mão, porque você é meu representante na terra. Você é o selo da imagem de Deus na terra, Adão. Todos que te olharem, olharão, os animais, toda a criação olharão para como se fosse para mim, pois você é minha imagem e semelhança. E ali, naquele jardim, Deus exigiria do homem obediência para uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Então, exigiria do homem duas coisas: confiar nas palavras de Deus. Confiar nas palavras de Deus e ter fé que se ele não comesse, ele não morreria, mas se ele comesse, ele morreria. Então, fé é exigida na vida do homem desde a criação do homem. Ser imagem e semelhança de Deus e essa íntima comunhão com o Senhor exigiria isso, porque a partir do momento que ele comesse, ele
morreria. Então, até então, o homem ainda manifestava a imagem e semelhança de Deus integralmente. O homem foi feito perfeito por Deus. Não foi feito com defeitos. O homem não foi feito com maldade. O homem, sim, foi feito com poder de decisão. No Éden, ele tinha uma livre escolha, um livre arbítrio, um poder de decisão livre. Ele tinha no Éden. Ele poderia escolher entre o bem e o mal, entre o comer e o não comer. O homem, em sua essência, foi totalmente bom, feito por Deus. Deus criou todas as coisas e ao término de todas as coisas, Deus disse que ficou bom, mas quando ele cria o homem e termina toda a criação e coroa a criação com o homem, ele diz que tudo ficou muito bom. A essência de ser imagem e semelhança de Deus nunca parou. Por conta do pecado que entrou no mundo, que veremos em próximo vídeo, nos próximos vídeos, a despeito disso, essa imagem e semelhança, essa imago Dei continua dentro de você. Você é a imagem e semelhança de Deus na Terra. E que a manifestação dessa imagem se dá a respeito de sermos luz do mundo e sal da terra hoje. Pois Jesus veio reparar o problema do pecado. E ao reparar o problema do pecado, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que Ele pagou o preço dos nossos pecados, Jesus, ele promete um revestimento em nossa vida de poder. Porque em Atos dos Apóstolos 1:8 fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, ele faz discípulos na terra. Havia um ditado antigo que os pés dos discípulos tinham que ser sujos com a poeira de seu mestre. Quer dizer que os discípulos tinham que andar tão perto de seu mestre, a ponto da poeira dos passos de seu mestre cobrir os seus pés. Esses discípulos, eles tinham que ser iguais, semelhantes à imagem e semelhantes às atitudes de seu mestre. Jesus, ele promete que as pessoas seriam testemunhas dele. Que os seus discípulos, essa palavra foi direcionada a seus discípulos, seriam testemunha deles quando eles fossem revestidos de poder. Até então, os discípulos tinham caminhado com Jesus e visto como Deus é, a imagem e semelhança de Deus perfeita, a manifestação perfeita de Deus na terra era Jesus. E os discípulos caminharam junto com Jesus, olhando para ele e vendo ele como o protótipo do homem perfeito que Deus criou no jardim. Que manifestava o selo de Deus, olhava para Jesus e via Deus. Assim como a criação olhava para Adão e via Deus. Jesus Cristo, ele foi o Deus andando aqui na terra. E seus discípulos, caminhando com ele, olharam e aprenderam como Deus é, de fato. Como Deus ama, como é a humanidade, a personalidade do homem, segundo a imagem e semelhança de Deus. Um homem que foi humano, um Deus que se fez homem e humanizou-se literalmente ali em Jesus Cristo, aonde teve compaixão, aonde teve sentimentos e emoções. Sentimento e emoções são coisas que nós podemos manifestar somente em relacionamentos.
Mas Jesus se emocionou, sentiu a dor da morte de um amigo. Quando Lázaro morre, Jesus chorou, a Bíblia fala. Quando Lázaro morre, Jesus sente a dor da perca. A humanidade de Jesus estava ali, demonstrada diante da morte. Jesus, ele manifestou a sua grande misericórdia quando ele toca em um leproso, em 10 leprosos. Ele cura 10 leprosos, fala com 10 leprosos, cura eles. Jesus manifesta o seu grande amor e a sua grande compaixão e um grande afeto pelos seus discípulos, chamando de amigos. O relacionamento de Deus com os homens se dá agora nesse revestimento de poder. Mas Adão, ele tinha esse relacionamento com Deus plenamente ali no jardim. Nós podemos imaginar como que era a vida de Adão, olhando e ouvindo a voz de Deus, conversando com Deus, se relacionando com Deus. O plano inicial de Deus é esse. O homem foi feito para se relacionar com Deus. Jesus, ele veio até o homem. Deus fez carne e manifestou entre nós. E em João fala, vimos a glória como a glória do unigênito. E ele agora permite esse relacionamento com o Espírito Santo para os seus discípulos e para nós. Porque Romanos 8:29 fala assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29, Deus predestinou para que sejamos conforme a imagem e semelhança de Jesus, que é o homem perfeito, sem pecado. Então, olhando para Jesus, nós podemos ver como é um homem sem pecado, assim como era Adão antes da queda. Deus quer um relacionamento com você. Deus quer um relacionamento íntimo comigo. Mediante Jesus Cristo, nós podemos receber esse Espírito, aonde nos faz nascer de novo pela fé. Pela fé em Deus. Cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Cremos que Jesus Cristo veio ao mundo e pagou o preço do nosso pecado. Cremos que Jesus Cristo nos proporcionou uma nova vida com Ele. Uma vida no Espírito. Aonde nós, como Adão, podemos agora ter um relacionamento íntimo com Deus, demonstrando a sua personalidade aqui na Terra. Isso que é ser discípulo. Isso que é ter a personalidade de Deus demonstrada agora com o poder do Espírito na Terra. Isto que é, resumidamente falando, as palavras de Jesus quando ele diz que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Deus abençoe a tua vida, que você possa se aprofundar nessa palavra. Tem muito mais aplicações na nossa vida pessoal em ser sal da terra e luz do mundo em todos os nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Assim se cumpre toda a lei e os profetas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Deixe seu like se você gostou. Deixe também o seu comentário se você não gostou. Né? Deixe seu dislike se você não gostou também. Tá? Escreva aí se
o que a gente pode acrescentar em nossos estudos bíblicos. Dê a sua opinião é muito importante, sendo boa ou sendo ruim, é muito importante. E sendo crítica, também é muito importante. Nós precisamos aprender com vocês. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida.